Bem-vindo ao Conexões que Curam. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre o exercício como parte do tratamento oncológico. Isso é uma coisa que eu já faço na minha prática, que exercício físico não é recomendação. Exercício físico é prescrição médica. O que tu acha disso, Max? Com certeza. Hoje em dia está mudando muito, né? E muitas vezes a atividade física é tão importante no tratamento quanto o melhor tratamento disponível de modo medicamentoso, novas imunoterapias, terapias-alvo, é tão importante quanto e aí que ficou meio de escanteio por tanto tempo, né? Eu acho que isso é uma coisa importantíssima para trazer. Eu vou abrir para os nossos Pedros. Pedro Almeida, me conta. Hoje, o paciente que está em tratamento oncológico, né? Como é que tu vê? Por muito tempo a gente viu, não, o paciente fica muito cansado, muita fadiga. O que tu pensa nisso? O que tu sugere para um paciente que está começando o tratamento? Por favor. Eu sugiro uma boa e velha caminhada, porque ali ele vai despertar o corpo dele uma coisa que ele já está habituado a fazer, Uhum. né? Então, nada melhor do que a gente fazer aquilo que a pessoa já está acostumada e não levar mais um estresse para ela ter que começar a fazer uma coisa diferente do que ela já faz. Então, se a gente consegue traduzir um pouquinho, né, o sedentarismo, a parada em movimento, a gente já está tendo um ganho substancial nesse processo. Então, eu sempre começo com aquilo que está inserido na rotina dela. Uhum. E é o ponto inicial de processo. E Pedro Lopes, o que tu pensa sobre isso? Existem muitas coisas que estão aparecendo naquele universo no momento do diagnóstico, né? Mas uma das coisas que inclusive a gente tem aplicado no projeto Reviver, inclusive, é tentar entender o que facilita a pessoa a fazer atividade física, o que deixaria aquela pessoa mais disposta a fazer atividade física e o que impede ela de fazer atividade física. São duas coisas que eu penso que são bem importantes tentar entender no contexto da paciente. Porque daí a caminhada vai vir a musculação, vai vir a corrida, mas o que pode ser mais facilitado para aquela pessoa? O que são as barreiras? O que são os facilitadores, né? É uma coisa que a gente vê bastante na prática e esse diagnóstico nosso, da nossa parte para o paciente, funciona super bem, porque a gente consegue saber exatamente, ok, já entendi, onde é que essa pessoa vai conseguir fazer E exercício. nós estamos fazendo uma revisão sistemática sobre as Isso. barreiras que impedem as pessoas de realizar atividade física. A gente quer mostrar Perfeito. como que a gente pode, né, minimizar essas barreiras e traduzir isso em realmente resultado para prática de Porque atividade é física. interessante a gente ver os limites, né? O ano passado a gente teve a corrida pela cura, tinha uma paciente que estava fazendo quimio e correu. Correu. E a partir disso, agora o próximo passo vai ser uma meia maratona. Não, ela E tá, muitas vezes esses limites as pessoas não sabem. Qual que é o limite que a paciente pode... Eu acho que é interessante a gente colocar aqui para quem não é paciente ou quem nunca passou pelo processo, o que é a tradução de fadiga oncológica no dia a dia. Perfeito. Eu acredito que a maioria das pessoas já praticou atividade física na vida. Então, pensa que ao final da atividade física, por mais que ele libere os benefícios, a gente fique, né, com aquela autoestima, com aquela positividade no dia, a gente termina cansado. Uhum. Esse cansaço é como o nosso paciente oncológico começa uma atividade física. Então, ele já começa cansado. Então, até mesmo para quem está cuidando, essa mensagem é pro cuidador. Tome cuidado na hora de falar com o paciente que ele está de corpo mole. Porque ele já começa esse exercício cansado. E essa pode ser uma das barreiras. Você falar que o outro é incapaz porque ele está fazendo um corpo mole, já que ele está passando por um tratamento oncológico. E esse Perfeito. discurso, além de ele ser muito perigoso, porque ele tira o estímulo da pessoa de começar, ele vem muito da onde hoje a atividade física tá no mundo fitness, né? Uhum. Que é tipo assim, não, tu não faz porque tu não quer, né? Ah, você não faz porque você é preguiçoso, você não faz porque... Você não coloca como prioridade, né? Não é Isso, prioridade não é na sua vida. Uma Então, hipervigilância, né? exato, e a gente tem que entender que tem dia que você toma uma quimioterapia e que você realmente não tá dando conta de nada. Não. E 5 minutos é
é como se você estivesse fazendo uma maratona ou um Ironman naquele dia. Se você consegue fazer esses 5 minutos, cara, por que eu não vou aplaudir você ao invés de falar, você só fez 5 minutos? E a gente tá falando só da fadiga. Mas Só da fadiga. e a depressão que vem junto, geralmente após a ansiedade, depressão, distúrbio medo, de sono. o medo, É. exato. Só não Distúrbio de dormiu sono. bem. Exato. Então, tudo isso junto nesse contexto, o paciente ele tá fadigado, ele tá depressivo, ele tá achando que nada naquele dia vai tirar essa pessoa da cama com vontade. E agora a gente ainda vai colocar mais uma responsabilidade sobre ele e vai dizer: ah, não, se tu não tá fazendo isso aí, não faz corpo mole, tu não veio aqui pra Você tem fazer. 2 filhos pequenos, você não faz, você não ama eles? Joga totalmente ao contrário, né? Eu acho que o que eu falo muito para as pacientes é o seguinte, eu sempre digo para elas assim, ó, o nosso corpo é uma fortaleza e ele é sagrado. Então, assim, presta atenção no teu corpo. Se um dia você tiver afim de se jogar na cama, aproveita e se joga na cama. Vai lá, assiste uma série, vai ler um livro. Tenta observar os sinais. Eu acho que eu sempre digo isso para a pessoa entender assim que tá tudo certo, porque o fato de você entender e se permitir que tá tudo certo não fazer nada, né? Uhum. Eu vejo isso muito, assim, que não é que você precisa todos os dias fazer tantos Estar minutos. performando no máximo todo dia. E, né? E aí entra uma coisa que nós debatemos nas nossas conversas, que é o quê? O American College of Sports Medicine coloca 150 minutos por Certo. semana. As E recomendações. como que nós que já somos pessoas que não temos nada e fazemos atividade física, como é difícil Uhum. realizar o que o American College pede. Você imagina para um Exatamente. paciente oncológico. Então, Uhum. essas são barreiras que a gente tem Eu acho que isso já é uma coisa bem clara que a gente deixa aqui, né? Então, quando a gente escuta essa recomendação, não é para o paciente que está em tratamento. Então, o paciente que está em tratamento, a ideia é respeitar o seu limite. Uhum. E o que eu digo sempre é um trabalho de formiguinha. Exato. Se hoje você fez uma caminhada de 1 quadra e amanhã você fizer 1,5 quadras, nós estamos, assim, super no lucro. Exato. Mas, e eu acho que eu gostaria que vocês comentassem sobre essas pílulas de exercício, para as pessoas entenderem que não precisa muito tempo para ter esse Perfeito. benefício. Um parênteses que eu gostaria de abrir é que esse estudo que a gente publicou recentemente sobre a dosagem de exercício mostra exatamente isso. Tá. Que as Fala um recomendações. pouco mais do estudo assim, Pedro. Acho que é interessante. Esse estudo é muito bacana, porque é um Aham. estudo que a gente publicou recentemente agora, deve ter saído Tá. online umas 2, 3 semanas atrás, acho que nem isso. E a gente realmente levantou a literatura inteira sobre exercício e câncer de mama nos desfechos que a gente mais costuma observar. Fadiga, massa muscular, Uhum. força e capacidade funcional, atividades da vida diária, né? E a gente tá mostrando naquele estudo, quando a gente juntou a dosagem de todo mundo, quanto cada estudo prescreveu de exercício, a gente tentou entender o seguinte, tá, mas esse estudo aqui, ele prescreve X e ele ganha tanto. Esse estudo aqui prescreve Y e ele ganha tanto. E a gente foi começando a colocar todos esses tantos que eles prescreveram e o quanto que eles atingiram de benefício e tentou entender. Beleza, qual é o padrão disso? O padrão é, quanto mais eu prescrevo, mais eu ganho? Não é esse o padrão. O padrão é o que a gente chama de platô. Ele começa ganhando e depois estagna. Uhum. Então, doses muito grandes de exercício não fazem bem maior do que doses menores. Uhum. Existe uma dose mínima que a gente encontrou, de 10 a 40 minutos semanal. Veja bem, é 1/3 a menos do que a recomendação do Sports Medicine. 10 a 40 semanal. Semanal, dependendo do desfecho que tu tá observando, né? Fadiga, com 20 minutos semanais, tu já meio que tu consegue ter um benefício visual na fadiga. Ansiedade. Não, né? Porque se a pessoa tá em movimento, ela sai da Isso. ansiedade, né, cara? Para quem Exato. está nos escutando que está passando por um tratamento oncológico, vocês dois, cientistas, o que vocês recomendariam? Se a pessoa não conseguir, tudo certo. Espera aí, então eu vou fazer o seguinte. É. Eu recomendei isso para 2 mulheres que eu amo na minha vida e passaram pelo tratamento. Então Tá. é o que eu recomendaria para as pessoas. Então tem mais peso ainda. E Não aí? é uma receita de bolo, mas Tá. é nesse caminho, porque a gente precisa entender o que faz sentido e o que tá naquela pessoa. Mas Tá. vamos lá. Para combater a ansiedade e depressão, a gente viu agora, o Pedro tem alguns trabalhos importantes, eu acho que tem até citação no nome dele,
mostrando que 10 minutos consegue diminuir a ansiedade e depressão. Eu vi na literatura, antes de conhecer o Pedro, que uma das principais estratégias era a caminhada. Tá. Então, a pessoa acordou, ela tá, assim, com dificuldade, faz uma caminhada ali em volta do quarteirão da casa dela. 10 minutos. Pronto. Se você faz atividade física, eles já perceberam que tem nível A de evidência, a caminhada, ela reduz ansiedade e depressão. Então, para reduzir isso e deixar ela com a cabeça boa, eu faria caminhada na natureza. Tá. À tarde, eu focaria nos treinos de força. Tá. O que é um treino de força? Atividades diárias. Agachar e levantar, por exemplo. Então, a Isso gente... é força. É só para mostrar para as pessoas como é simples. Uhum. Você acordou, levantou da cama, agachou e levantou. Né? Você foi no banheiro fazer o número 1 e o número 2. Mulheres agacham e levantam, homens ficam em pé, mas quando vão fazer o número 2, agacha e levanta. Tá. Você vai trocar de roupa, você apoia na cama. Então, você assenta, põe a calça e sobe. Agacha e levanta. Você vai tomar café da manhã, você assenta na cadeira, agacha e levanta. Então, eu tenho que mostrar para as pessoas que ela tem que fazer um agachamento no dia. E que o agachamento é longevidade. Agachamento é o principal. Se eu acho que o Pedro compactua comigo. O principal exercício de força que o paciente oncológico deve fazer é agachamento. Porque é onde a gente tem a maior concentração de massa muscular. Maior quantidade de massa muscular. É um dos exercícios mais funcionais da nossa vida. Uhum. Levantar de uma cadeira é essencial para todos nós. Então, esse exercício é um dos principais. E a gente, assim, raras exceções, a gente remove ele de um programa de exercício porque a paciente daqui a pouco não tem alguma mobilidade. Ou tá acamada, mas a gente tem estratégias para sair disso. Exatamente. Como a gente tem prática clínica, né? Então, eu boto a pessoa deitada na cama e como se ela fosse fazer uma cadeirinha. Aquela que a gente apoia os pés na parede, empurra a parede para tracionar o quadríceps. E aí você faz um exercício isométrico, ou parado, aumentando a força dela. Se você aumenta e vai aumentando o tempo de sustentação, na hora que você muda o plano dela e põe ela em pé, ela tem força para poder sustentar. E aí você traz motivação extra para ela começar a caminhar. Todo exercício que a gente pensa para um paciente com câncer, ele tem um exercício que é o padrão, vamos supor que o agachamento e a gente, se precisar de estratégias para reduzir a complexidade do exercício, a gente consegue. Se a gente precisar de estratégia para melhorar, aumentar a complexidade, a gente também consegue. Tudo isso pensando no paciente. Daí a gente leva em consideração a tal da individualidade biológica. É o que tem vezes que a pessoa não consegue fazer, sei lá, o exercício para o ombro porque, poxa, o ombro machuca ou tá com o acesso aqui, tá ruim, não consegue fazer. Ou fez a cirurgia e não pode, né? Tá recuperando a cirurgia. Isso da cirurgia é uma coisa que até muito pouco tempo as pessoas Não podia achavam se mexer, que né? não Hoje em poderia, dia, né? Existem cirurgias de recuperação rápida que a pessoa que vai colocar prótese, ela já tem que começar a movimentar. Antes. Não, já tá na sala de recuperação, já tá movimentando para melhorar a dor, né? Eu queria um questionamento. A gente sabe que muitas pacientes, principalmente com câncer de mama, que é a nossa área, estão curadas. Mas tem aquele cenário que a paciente já tem um tumor em outros locais, no pulmão, no fígado. E às vezes tem uma qualidade de vida hoje em dia com medicações, é que nem se fosse uma doença crônica, uma diabetes, É uma doença hipertensão. crônica. Exato. E para esse tipo de paciente, também aplica o exercício? Com certeza, ele pode ser a chave de interromper a progressão da doença e sustentar ela no que a gente chama, que vocês conhecem muito mais que a gente, naquele congelamento, né? Que ela não aparece e ela não fica Que ela ativa, tem a né? estase, né? É a estase dela. E Então, quanto, vocês tinham falado de 10 minutos de caminhada de manhã e de musculação, quanto, gente? 5 exercícios, eu 5 vejo, exercícios. eu acho que o Pedro compactua, porque a gente troca figurinha Bastante. todo dia, né? Bastante. Então, assim, eu acho que os grandes grupos musculares, né, que são os liberadores de miocinas, que são os principais potencializadores imunológicos do exercício, né, para combater também o câncer, eu acho que 5 exercícios dos grandes grupos musculares. Perfeito. Então, você não precisa muito. Você precisa... Agora, Não é um qual é o absurdo, né? exercício? Vai ser o agachamento, vai ser a extensão? Vai depender do paciente. A Entendi. gente vai adaptar conforme o paciente. Tem Limitações. Exato, tem metástase, onde é que a gente pode aplicar a carga axial ou não. Tem essas limitações. Claro. E agora, um detalhe, eu acho que é fundamental para quem está em tratamento e vai fazer a quimioterapia. É um ponto que a gente aborda. Essa é a mágica, né, Pedro? Essa é a Que a mágica. gente vai provar agora.
10 minutos de atividade física antes da quimioterapia reduz efeito colateral. Eu acredito. Importantíssimo. Eu acredito. E outro detalhe, 10 minutos antes pode ajudar o enfermeiro a fazer o acesso mais fácil. Aham. Você vasodilata e permite que ele faça o acesso sem o paciente sentir tanta dor. Aí vem um caso, mineiro conta caso, né? Que é o seguinte, a minha mãe, ela estava em tratamento há 20 dias atrás. E nas últimas sessões de quimio dela, ela estava com dificuldade de pegar acesso. A minha mãe tem 70 anos. E ela estava para fazer o acesso, a enfermeira tentou pegar 3 vezes a veia dela e não conseguiu. E eu estava num congresso em São Paulo. De repente, eu recebo um áudio da minha mãe. Pedro, sabe aquele negócio que você manda eu fazer 10 minutos antes? Eu tomei as três picadas e doeu bastante. Eu coloquei o meu tênis, saí correndo, no meio do corredor do hospital. 7 minutos, de um lado pro outro, de um lado pro outro, do lado pro outro. Aí eu sentei e a enfermeira foi pegar e ela pegou de primeira. Ela falou, que mágica que você fez, Celeste? Eu falei assim, o que o meu filho mandou eu fazer. De correr de um lado e pro outro. Então, assim, a gente teve na prática da minha mãe, que tem 70 anos, pra poder Não, fazer. 70 anos ela foi correr. Foi correr. Maravilhosa. Então, assim, Maravilhosa. Tem ideia. então ela teve esse benefício. Então eu acho que, assim, não é só por causa dela, mas o tanto de paciente que a gente tem, eu acho que depois que a gente conversou, você começou a aplicar isso e a gente tem milhões de benefícios. Mas Eu a gente acho fala muito de legal. a gente fala de bem-estar, depressão, mas vamos falar em termos de benefício para um oncológico, resultado oncológico. A gente teve o estudo Challenge na ASCO e realmente quando a gente vê Teve impacto... também, eu acho que isso é bem interessante a gente trazer, né, e essa questão do tratamento, né? Teve um estudo publicado na ASCO agora, e o que eles fizeram? Eles fizeram dieta mediterrânea, suplementação de vitamina D e atividade física. E esses pacientes tiveram redução do risco de recorrência, né? Então, assim, a gente tá vendo isso. Então, essas pacientes, o que me impressionou, vocês sabem que eu gosto muito, estou estudando muito estilo de vida. Então, essas pacientes que haviam apresentado câncer de mama, então tiveram redução do risco de recorrência, tiveram redução de síndrome metabólica, né? E tiveram perda de peso. Então, hoje, um dos pilares de trazer isso sobre a questão que o exercício físico é tratamento é também relacionado à recidiva. E o próprio estudo Challenge, vou deixar vocês falarem. Vai, Pedro. Olha, o Challenge, ele é uma mudança completa de paradigma, é o maior estudo da área. Tu imagina, esse cara, o Kerry Cornea, né, que é o primeiro autor, que daí tem o Chris, que é o último. É um estudo que ficou acontecendo por 20 anos. 20 anos acontecendo. Vocês imaginam que esses caras pensaram há 20 anos atrás em fazer isso. E esse é o maior estudo da área. Esse mesmo autor já tem... Os maiores estudos da área são deles, tanto na área do câncer de mama, o STAR Trial, os outros trials também da área dele são os maiores. Esse estudo ele é brilhante e ele tem um impacto que eu costumo dizer, eu já falei isso com o Pedro muitas vezes, que para mim o principal dele não é só o fato de fazer exercício, mas é conseguir mudar o estilo de vida da pessoa. Com Porque certeza. 3 anos fazendo exercício não é para qualquer um. E é supervisionado É também, né? Isso é outra coisa. Ele tem etapa supervisionada, depois ele se torna menos supervisionado. Por quê? Porque a pessoa já inseriu na rotina dela, Já tem essa mudança já de mudou o seu comportamento. Então, tu vê o efeito ali. Isso é o que a gente gostaria de fazer. Porque... Só para pegar o gancho, né, Pedro? O Reviver foi montado baseado no estudo Challenge. E isso foi ideia do meu querido Pedro Lopes, né? Então, acho que isso é bem importante a gente trazer, que é o que a gente tem feito na Clínica Santa Ágata, em Caxias. Então, que a gente se baseou nessa evidência de nível A de literatura que a gente tem hoje. É um estudo fenomenal. Os impactos a nível... Claro que agora eles vão soltando aos poucos os achados, né? Mas o principal achado que surgiu, os 2 primeiros, né? Sobrevida global e recidiva. Então, só esses 2 aí já tem... É quase 40% de sobrevida, né? E 17%. 27 ou 28% de recidiva. Um a cada 16 que poderiam ter uma recidiva não tiveram, e 1 a cada 14 sobreviveram. Então,
É uma ordem de redução de risco que nenhuma droga mostra. Então, Uhum. acho que isso é importante. O Max tinha comentado antes, eu até não puxei esse gancho para a gente não se alongar naquele momento, mas a magnitude vista no estudo Challenge do poder do exercício físico em reduzir risco de recidiva e aumentar a sobrevida global não foi mostrado por nenhuma droga, né? Então, isso é muito importante. Eu E- queria que que o Pedro falasse, só para as pessoas entenderem, o que é o challenge em termos de metodologia para atividade física em relação aos matches. Eu acho que muitas pessoas Hum. têm dificuldade de entender o que é o match, né? Boa. Como isso é traduzido na vida real. Uhum. Eu acho que ninguém melhor para falar disso que você. E O objetivo do estudo era aumentar em 10 matches, né? Metabólicos equivalentes por hora. Ou seja, um match é nós aqui, talvez agora, um pouco mais, porque a gente tá se movimentando bastante conversando, né? Mas um Uhum. match é um metabólico equivalente a nós parados agora. Uhum. É o quanto o nosso corpo gasta de energia para manter as atividades vitais. 10 matches são 10 vezes mais de gasto energético em função de movimento. Então, o objetivo deles não era simplesmente assim fazer um programa que a gente estava comentando, 10 minutos de caminhada, 5 exercícios, tal e tal Uhum. coisa. O objetivo deles é o seguinte, olha, a gente precisa fazer essa pessoa se movimentar a ponto de que ela atinja 10 vezes mais o que ela costuma gastar quando ela está parada. Uhum. Então, tinha um objetivo de atingir Tinha isso. um- E como é que eles alcançavam isso, né? Geralmente, se for traduzir um match, seria 1h30 de caminhada, né? Todo dia, uma caminhada rápida, né? Que a gente chama, para ofegante, né? poder atingir isso. Então, o Challenge, ele tem uma metodologia muito interessante porque é facilmente aplicável, né? Uhum. Imagina, eu não preciso trazer para a pessoa lá tá aqui a tua prescrição, né? 2 folhas, A4, frente e verso, né? Então, isso trouxe uma mudança muito interessante da maneira que a gente também enxerga o exercício, porque isso muda um pouco o conceito aquele de que, exercício é só o Simplifica. simplifica. Uhum. Perfeito. Melhor que isso, impossível, Uhum. né? Ele simplifica. Perfeito. É. Gente, eu acho que pelo avançar do nosso papo, eu vou encerrar esse bloco por aqui. Um prazer enorme e fiquem atentos para o próximo bloco que vai ser o exercício físico como prevenção. Excelente. Obrigada, queridos. Obrigado.